orando ontem, no domingo, o pastor conversou e eu orando, eu falei, Senhor, me dá uma palavra, porque nós temos realmente todos os dias, eu tenho, você tem, creio que muitos problemas, né? E eu falei, Senhor, eu quero uma palavra que venha da parte do Senhor. Comecei a orar, orando, hoje pela tarde não trabalhei, eu vou ficar na minha casa, porque eu preciso de um momento de intimidade com o Senhor. Eu preciso desse momento, eu tenho algumas horas de fato de AD no meu trabalho, eu peguei essas horas e hoje, né, tirei para realmente passar a tarde orando e conversando com o Senhor. E eu quero, né, que você olhe para o seu irmão nessa noite, e antes de nós iniciarmos, porque esse último louvor que, né, o Ministério de Louvor cantou, já foi profetizando sobre as nossas vidas. Mas olha para o seu irmão e profetiza, né, para ele. Fala para ele, irmão, você vai viver uma virada em sua vida. Diga para o seu irmão. Agora você profetiza sobre a sua vida. Põe a mão sobre o seu coração e profetiza sobre a sua vida. Receba essa palavra. Eu vou viver uma virada em minha vida. Quem recebe essa palavra profética, glória a Deus. Amém? Nossa mensagem, ela está baseada em 2 Reis, no capítulo 7. Nós já vamos ler. Eu só fazer um breve comentário antes. A história, ela começa no capítulo 6. É uma história de uma tragédia que está registrada em 2 Reis. No tempo em que Samaria está cercada pelo rei da Síria, toda a provisão e comida tinha sido cortada daquele lugar. Nós cremos assim que os nossos celeiros, tem dias realmente que está mais baixo, tem dias que nós temos, né, grandes coisas na nossa geladeira, tem dia que tem menos, mas nós temos uma profecia sobre a nossa vida sobre isso. Quando eu saí de Curitiba, alguns anos atrás, eu vim somente com a minha filha, e antes de vir, eu fui até a minha avó, que era a mais, né, você fala assim, para mim é uma linha de oração da nossa família. Eu falei, vovó, eu estou indo embora e eu não estou levando nada, eu estou simplesmente saindo porque não tem mais jeito de viver aqui. E ela disse, filha, vai em paz, vai, porque eu nunca vi um justo ou a sua descendência mendigar pão. Então essa história, esse tempo, na verdade, que estava se passando ali em Samaria, era uma provisão de Deus, era uma permissão de Deus, na verdade. Porque tudo que você passa, tudo que acontece na sua vida, é uma permissão de Deus, é com permissão de Deus. Claro que tem coisas que nós passamos que acabam sendo consequências, né, que nós mesmos plantamos, nós mesmos fizemos. Às vezes nós tomamos algumas decisões erradas em nossa vida e acabamos tendo que passar por algumas consequências. Mas ainda assim Deus passa contigo, amado. Você não passa sozinho. Quando você pensa que está difícil, é difícil realmente, mas o Senhor, Ele não nos deixa em momento algum. Ainda que nós venhamos, né, ter errado no passado e você fala, eu sei que o que eu estou vivendo é uma consequência. Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele é conosco, Ele não nos deixa em um só momento das nossas vidas, né? E o tempo que Samaria vivia, voltando aqui para o livro de Reis, ela estava cercada pelo rei da Síria, não tinha comida. Era um tempo de escassez tão grande que o nível era algo tão profundo que eles estavam se alimentando de cabeça de jumentos. Está em 2 Reis, é só um comentário no capítulo 6 para a gente poder chegar onde eu quero chegar. E aí alimentavam-se também de esterco de pombos. E chegaram até, irmãos, fala no livro de 2 Reis, ao canibalismo. Uma mulher chegou para outra e falou, olha, nós vamos hoje comer o seu filho. E eles cozeram o filho daquela mulher, foi, pastor? E aí, amanhã, nós vamos cozer o meu filho, nós vamos matar o meu filho e vamos comer. É um canibalismo, uma coisa assim, é o fundo do poço. Você fala, já não tem mais que aquele povo rei correr. E o rei, ele já estava aflito. E tudo que Deus me mostra, me deu essa palavra, eu digo uma palavra poderosa, porque daí o profeta Eliseu, ele entra na história, em 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos, né, ler 2 Reis. O normal seria o profeta chegar e se informar da situação, ouvir as pessoas, trazer consolo. Mas ele chega, irmãos, e libera uma palavra profética. Porque às vezes nós temos problemas, né? Nós queremos sair, não, eu preciso falar com o pastor, eu preciso, né, falar com a irmã, eu preciso contar meu problema. Irmão, libera uma palavra profética sobre a sua vida. Aleluia. Vamos aprender isso nessa noite. Aleluia.
Então disse Eliseu, nós vamos ver, gostaria que aqui, vocês abrissem, né, em 2 Reis, capítulo 7, e o profeta chegou da seguinte forma, irmãos. Ele não chegou perguntando o problema, não chegou se informando com ninguém. Ele chegou e liberou essa palavra. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Essa é uma palavra profética. O profeta Eliseu chegou e liberou essa palavra. Pergunte para o seu irmão agora. Pergunta para ele: por que o profeta não parou para conversar com o povo? Por que o profeta não parou para conversar com o povo? Por que o profeta não foi ouvir as dores? Nós vamos aprender agora. Ele chegou profetizando. E Deus nos deu uma palavra profética também nesta noite. Diante, irmãos, dos meus problemas, diante dos seus problemas, diante das minhas dificuldades, diante das suas dificuldades, diante das nossas adversidades, aprenda, nós temos 2 coisas a fazer. Nós façamos igual ao profeta. Ou nós chegamos e profetizamos, ou você se relaciona com o problema. Você vai começar a se relacionar com o problema. Não, vamos sentar e vamos conversar. Eles vão poder chegar e ouvir o povo. Seria tanta reclamação, tanta coisa. No final do capítulo 6, nós vemos que já estavam jogando a culpa do profeta. Alguns queriam matar o profeta no final do capítulo 6. Pare, irmãos, de se relacionar com o problema. Profetize sobre a sua vida. Pare de ficar procurando o culpado. Eu não quero saber quem foi o culpado. Eu não quero, não vou procurar o culpado dos meus problemas. Por quê? Porque eu não sou, mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso, irmãos, para poder mudar a sua história em 24 horas. Aleluia. Fazer uma virada na sua vida em 24 horas. Eu creio, na minha vida também. Aleluia. Nós temos que parar, deixar, fazer como o profeta. Não se relacione com os problemas. Para de ficar procurando o culpado dos seus problemas. Afaste-se, uma coisa muito importante que nós aprendemos essa noite, afaste-se das pessoas que ficam choramingando, procurando o culpado dos problemas dele. Fuja de pessoas que ficam reclamando sobre os problemas. Procure, irmão, se juntar com aqueles que são profetas. Eles vão te dizer: irmão, amanhã, irmãos, porque Deus é poderoso. Ele vai mudar a sua história amanhã. Aproxime-se desse tipo de pessoa. Porque as pessoas que querem simplesmente ficar reclamando, choramingando, elas não vão mudar de vida. Deus não vai poder fazer, porque ela está tentando resolver por ela própria. E a palavra profética agora é essa. Quem crê que Deus pode fazer uma virada na sua vida nessa noite? Aleluia. Aleluia. É poderoso, irmãos, para estabelecer uma virada em sua vida em 24 horas, eu creio. Tem crente que fica choramingando, fica lá, depois do culto, o pastor vai estar atendendo, vou procurar o pastor para conversar, eu preciso falar dos meus problemas, eu preciso contar para ele que a minha vida não está fácil, e realmente está difícil. Irmão, pega essa palavra profética, que Deus realmente pode fazer, e ministra sobre a sua vida nessa noite, porque Deus Ele faz, você tem poder para ministrar, porque Deus Ele nos deu autoridade para poder ministrar, para poder curar. Você tem alguém enfermo na sua casa, você tem poder, você tem autoridade no nome de Jesus de pôr a mão sobre qualquer enfermidade, ela é curada. Nós temos essa autoridade da parte do Senhor, porque Ele fala que as nossas dores, os nossos problemas, a nossa culpa, o nosso pecado, tudo Ele já levou. Nós somos passivos e realmente de erro. Nós erramos, o Senhor Ele é pronto, Ele está pronto a nos perdoar, a nos receber todos os dias. E quando nós oramos e declaramos, vamos realmente parar de chorar. Tem uma história muito interessante, foi sobre Jó, né? Eu amo, na verdade, sempre eu prego, eu falo sobre Jó, porque ainda, falando sobre essa palavra profética, Jó foi provado de forma assim muito difícil. Eu acho que eu não vi uma história mais triste que a de Jó. Ele perdeu todos os filhos num dia só, ele enterrou todos os filhos num dia só, ele perdeu tudo que ele tinha. Só que Deus estava no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele sabia que Deus estava no controle, tanto que ele não amaldiçoou o Deus dele. Porque às vezes, quando nós passamos por um problema difícil, você fica pensando: se Deus está no controle, por que tudo está acontecendo comigo? Talvez essa seja a primeira reação nossa,
Deus ele ia mudar a vida dele. Aleluia. Mudou e vai mudar as nossas vidas nessa noite, através dessa campanha. Porque tem muitas pessoas, porque olha, a campanha é fácil de se fazer, são só 3 terça-feiras, pastor. Irmão, às vezes a gente faz uma campanha de 7, 10, 15 dias, 15 semanas, em 3 semanas, eu creio que nós vamos viver a partir do último dia, muitos testemunhos nessa igreja. Aleluia. Você vai falar, a partir do primeiro dia, nós realmente, eu recebi fiz uma virada, Deus fez uma virada na minha vida, eu me permiti isso quando eu declarei para mim que eu ia passar por esse momento. Jesus, aleluia. Nós temos 3 coisas a aprender, eu quero só deixar para os irmãos, que são 3 coisas que roubam a sua fé. Uma, quando você fica se relacionando com o problema, o seu ânimo ele diminui. Até pessoas quando ficam perto de você reclamando, eu sempre comento, eu falo, olha, as pessoas já me comentaram, eu nunca vi no meu trabalho, você é triste, você que chega aqui, o cliente fala para mim, você está sempre sorrindo, você não tem problema. Mas você já pensou se um cliente chega na minha farmácia e chega lá e eu estou com dor, eu tenho que falar, eu também, nada vai dar certo. Eu estou com problema, eu também, não tem jeito. Não tem problemas, mas quando eu saio da minha casa, eu olho pela manhã, eu deixo a minha filha, às vezes, muitas vezes deitadinha, dormindo, eu vou lá, eu oro a mão sobre a cabeça dela, eu falo, Senhor, meu dia, hoje que não seja guiado por mim, que seja o Senhor que venha guiar nos meus passos, porque eu trabalho com saúde, e graças a Deus as pessoas têm voltado e contado bênção, falam aquele medicamento que você me deu foi uma maravilha, eu falo, foi bênção, foi, mas olha, você acertou o medicamento do meu filho, você acertou o medicamento do meu neto, eu falo, sabe o que é isso? É porque quando eu saio da minha casa eu oro, eu tenho para Deus me dar sabedoria. Aleluia. Eu não sei de nada. Glória a Deus. Eu tenho anos de experiência no meu trabalho, mas eu não sei de nada. São coisas que todos os dias nós vemos coisas novas. Tem coisas que eu já me preparei em situação de olhar e falar, Senhor. Uma vez eu me lembro que uma menina de 5 anos chegou na farmácia desesperada com o pai e ela chorava tanto, porque ela tinha aberto uma bola de superbonder que tinha passado no rosto, caiu perto dos olhos e aquilo queima. E a farmacêutica, que era a minha farmacêutica na minha farmácia na época, ficou olhando, ela era recém-formada. E aí eu olhei e falei, recolhi a criança na maior tranquilidade. Talvez se fosse a minha filha, eu faria também. Mas assim, ia ficar naquele desespero todo. Mas o pai preocupado com a criança chorando, eu falei, calma, vai dar tudo certo. E coloquei ela na minha sala de aplicação e fui lá e fechei os olhos e pedi ao Senhor, me orienta. Daí quando a minha farmacêutica falou, traz para mim uma água oxigenada, traz para mim um hidratante Johnson e Magásio. E aí eu comecei a passar aquele hidratante Johnson e a água oxigenada misturada na Magásio e foi soltando, irmãos, a cola superbonder do rosto, saía aquelas peles grandes. E foi soltando e aquela criança foi parando de chorar, porque já não queimava mais a pele dela. Eu fui, peguei um cremezinho e falei pro pai, agora que eu já removei tudo, você passa essa porradinha, não vai ficar nem cicatriz, nem mancha, como de fato não ficou. E aí ele pagou a conta e foi embora. E a minha farmacêutica veio e falou, Grace, como você sabia disso? Aí eu olhei para ela e falei, amada, eu não sabia. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas eu orei ao Senhor. E hoje essa menina que trabalhava comigo, ela ia nas noitadas, vivia, chegava de manhã na segunda-feira que era só o pó. Hoje, irmãos, ela é pastora da Igreja Batista Independente. Aleluia! Glória a Deus. Passou 4 anos no seminário, né, da Igreja Batista Independente, fora, em outro estado, ela e o esposo, que eu arrumei o esposo para ela na época também, e se conhecerem, e deu tudo certo, tomar os dois. Então, assim, foi bênção. Ela olhou aqui, e aí ela começou a ir na igreja comigo, porque olhou e falou, tem algo aqui que eu preciso aprender. Ela hoje já está trabalhando aqui na cidade, às vezes a gente comenta, né? E ela lembrou esses dias desse fato. Eu falei, mas eu não sei de nada, mas o meu Deus sabe. Aleluia. Eu não sei do seu problema, mas o meu Deus sabe. Aleluia. E Ele vai permitir essa virada na sua vida. Aleluia. É só você realmente acreditar, você crer. E eu estava falando que quando você fica, né, conversando, se relacionando com o problema, tentando falar
Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais. Amém. Porque Ele todos os dias tem me dado muito mais do que eu mereço. Eu falo que às vezes eu posso não ter tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso, meu Deus me dá. Aleluia. Tudo que eu preciso. Eu tenho certeza que Ele tem me dado o que é necessário para eu viver todos os dias. E vozes contrárias, você não passa, vozes contrárias, elas vêm e começam a formar à sua volta, né, quando você começa a se relacionar com o problema. Então foge disso. E a terceira coisa que acontece quando você começa a se relacionar com o problema é que você vai esquecendo de profetizar e começa a clamar pelo conforto, dizendo: não tem ninguém para me ouvir, não tem ninguém preocupado com o meu sofrimento, a minha situação está difícil. Irmão, diga ao seu irmão do lado: pare de se relacionar com o problema. Pare de se relacionar